O Jornal Cruzeiro do Sul e a TV Conde Sorocaba recebem na Fundação Bode do Amaral, no dia de hoje, Sua Excelência, o Dr. Guilherme Guimarães Feliciano, juiz de direito, presidente da Amatra 15, que representa os juízes do trabalho da 15ª região, que envolve Sorocaba e Campinas. Ele que ingressou na magistratura em 1997, formado na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, na USP. Dr. Guilherme Feliciano, o evento de hoje reúne de maneira histórica os presidentes das 4 associações de magistrados mais representativas da América Latina. São os maiores tribunais da América Latina: o Tribunal de Justiça de São Paulo, a Justiça Federal e a Justiça do Trabalho. E teremos também a presença dos 4 presidentes desses tribunais. Esse evento é um marco histórico para a magistratura? Com toda certeza. Eu reputo um evento pioneiro que foi gestado no âmbito das associações, nasce com as associações, mas foi abraçado pelos tribunais, né? Então, este fato que você menciona é muito importante. Agora de manhã nós tivemos a fala dos 4 presidentes das associações. Então, da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 15ª região, Campinas, Interior Paulista, da 2ª região, São Paulo, da 3ª região federal, Mato Grosso do Sul e São Paulo, e também do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Agora à tarde nós vamos ter a presença dos presidentes desses 4 tribunais debatendo os grandes temas do Poder Judiciário e tentando construir perspectivas para a magistratura e para o Poder Judiciário em São Paulo e no Brasil. Então, sem dúvida nenhuma, é um marco, é um evento inédito e a nossa expectativa, a nossa vontade é que ele siga, se repita. Por isso é que, provocativamente, nós estamos denominando de primeiro Congresso Interinstitucional, para que tenhamos outros da mesma envergadura. Já é um sucesso por si mesmo, se você me permite dizer isto. Nós temos aqui o auditório, cedido tão gentilmente pelo Jornal Cruzeiro do Sul, e as inscrições superaram expectativas, de modo que ontem na minha associação, na Amatra 15, nós já estávamos, infelizmente, tendo de rejeitar inscrições. Então foi realmente um evento muito bem sucedido e que com certeza deverá se repetir. Eu faço votos para que se repita. Um dos anseios da população, Dr. Guilherme Feliciano, é a prestação jurisdicional rápida. Quando os juízes se reúnem com a população de forma aberta, como está sendo feito nesse evento, nós do Ministério Público vemos esse movimento como um movimento muito positivo, no sentido de saber do Poder Judiciário, que é um anseio seu também essa prestação jurisdicional mais rápida, mas o que nós precisamos fazer enquanto sociedade para que o Poder Judiciário tenha essa independência e alcance essa velocidade que a população espera e que eu acredito os próprios magistrados também almejam? Essa é uma questão fundamental para o processo, como a Constituição o vê, né? A Constituição, ao propor como premissa de cidadania o pleno acesso ao Poder Judiciário, não propõe com isto o acesso a qualquer decisão. Propõe com isso o acesso a uma jurisdição efetiva, né? Então, temos de ler no princípio do pleno acesso à justiça o princípio da efetividade da jurisdição. Não interessa ao cidadão ter uma sentença que lhe dá razão. Interessa ter realizado o bem da vida que o judiciário reconheceu como sendo seu, que o Poder Judiciário atribuiu a ele, cidadão. Isto é muito importante ter em mira, e a própria Constituição fala também da duração razoável do processo a partir da reforma do Judiciário na Emenda 45. São 2 premissas fundamentais que têm de guiar hoje a magistratura e a legislação processual. Então, é importante perceber que as resistências, as dificuldades a um processo mais célere e mais efetivo, isso é importante que se diga, tem de ser célere e tem de ser efetivo. Porque eu sempre brinco que é muito fácil para o juiz extinguir um processo sem resolução de mérito, ou eventualmente julgá-lo improcedente.
é muito mais fácil, porque na verdade, no meu métier, na minha realidade, na Justiça do Trabalho, uma sentença trabalhista em que se julgue o mérito envolve um dispositivo, a parte final da sentença, que efetivamente atribui o direito, prevendo diversos aspectos, desde os direitos que são atribuídos até a questão das incidências das contribuições sociais, do imposto de renda, a questão dos ofícios que eventualmente se tem de expedir quando se identifica algum delito nos autos, a questão das custas, enfim, uma série de coisas, a questão da liquidação, uma série de coisas que em uma sentença que julga improcedente, simplesmente não há. Serão 2 parágrafos. E extinguir o processo sem resolução de mérito, ouvíamos agora o professor Bedak falar sobre isso, é ainda uma solução pior para o cidadão, porque se quer lhe dar a segurança de que o conflito, a lide sociológica, foi resolvido. Uma resolução sem mérito, uma sentença que extingue um processo sem analisar a questão de fundo, o mérito, simplesmente extingue um processo. Pode ser bom para o juiz, pode ser bom para a estatística da vara, mas para o cidadão é péssimo. Ele terá de repropor essa ação, de eventualmente produzir as provas novamente. Então, dizia agora o professor Bedak, com toda a razão, o juiz tem de ter por foco decidir o mérito, decidir as questões de fundo, em um sentido ou em outro. Isso, no mínimo, dará segurança jurídica, resolverá a lide. E, é claro, na medida do possível, não utilizar do processo como um instrumento para negar direitos que possam ser reconhecidos. O processo é instrumento para os direitos materiais, para os bens da vida. O processo não pode ser obstáculo para que o cidadão tenha acesso aos seus direitos. Isso é muito importante ter em mente. Então, um processo célere tem de ser também um processo efetivo. Contra isto, há resistências internas e externas. Com relação às resistências externas, posso citar a legislação. Infelizmente, se você tem uma gama de recursos muito grande, se tudo admite um recurso, se o que deveria ser extraordinário se torna ordinário, que é questionar a decisão do juiz, efetivamente o processo e a sua solução final, o bem da vida atribuído, ele demorará mais. Então, é preciso, do meu ponto de vista, do ponto de vista das associações de juízes, de fato, empoderar o juiz de primeiro grau. A decisão do primeiro grau deve ser prestigiada. Ela deve ser reformada apenas se ela não for de fato razoável. E, mais do que isso, reduzir os recursos. O Ministério Público tem uma grande lição a dar em termos de democracia e em termos de efetividade. A missão que o Ministério Público passa a cumprir, sobretudo a partir de 88, tem sido uma missão efetivamente de lidar com o direito para torná-lo um direito efetivo e não apenas um direito de papel. Então, a mudança da legislação processual é um grande mote para um processo mais rápido e um dos objetos aí das nossas palestras no evento de hoje é exatamente a reforma do CPC nesse sentido. E é claro, dentro do que eu dizia antes, há também resistências internas, sobretudo culturais. Aí é o que eu dizia por primeiro. O juiz deve ter em mente, tem de ter em mente que a função do processo é distribuir os direitos e não obstaculizá-los. Muito bem. Para que o judiciário consiga fazer isso, fica claro para toda a população que há necessidade de independência. Nós conhecemos a independência de todos os magistrados, nós temos o privilégio no Brasil de podermos contar com magistrados jovens e abnegados no seu trabalho, mas algumas questões ainda oprimem, vamos chamar assim, o Poder Judiciário. O número de juízes por habitante e a independência orçamentária. Essas duas questões estão na pauta da Matra, estão sendo discutidas entre os magistrados? Com toda certeza. Essa pergunta não poderia ser mais oportuna. De fato, quando nós pensamos em independência da magistratura, e um dos motes desse nosso encontro é exatamente este, nós temos de pensar, é claro, na independência do juiz como agente de justiça. Então, por exemplo, as corregedorias não podem tentar delimitar a decisão de mérito do juiz. O juiz tem a sua liberdade de convicção, desde que a fundamente. A ação das corregedorias tem que ser uma ação administrativa. Ela não pode interferir no poder de decisão do juiz quanto à questão de direito. Mas esse é um aspecto da independência, um aspecto, digamos, mais individual. Há um aspecto mais amplo, um aspecto coletivo, da independência do judiciário como um todo.
O artigo 99 da Constituição da República diz expressamente que os tribunais devem ter autonomia orçamentária e administrativa. Todo o modelo republicano é construído no Brasil no sentido de que o Poder Judiciário, pelo seu órgão maior, pelo Supremo Tribunal Federal, dê as coordenadas tanto do ponto de vista administrativo quanto do ponto de vista orçamentário, para que aí, a partir disso, este poder se organize com o seu naco de orçamento. E é preciso dizer aqui isto muito claramente: do orçamento da União, o naco, a parcela que vai para o Poder Judiciário da União, então para a Justiça Federal, para a Justiça do Trabalho, para a Justiça Eleitoral, para a Justiça Militar da União, esse naco é mínimo. É uma pequena parcela, mas realmente muito pequena, né, que não passa de um dígito do orçamento da União. E o que tem acontecido, por isso eu dizia da oportunidade desta pergunta, é que sequer a iniciativa do Poder Judiciário com relação a isso tem sido respeitada. Então, nos 2 últimos anos, o presidente do Supremo Tribunal Federal, que é quem constitucionalmente tem iniciativa para isso, enviou uma proposta orçamentária que a presidente da República simplesmente rejeitou e enviou para o Judiciário, ao Congresso Nacional, a proposta orçamentária que ela, presidente da República, que é chefe de um outro poder da República, que é chefe do Executivo, um orçamento que ela entendia adequado para o Judiciário, mas constitucionalmente não cabe a ela dizer isso. Caberia, no modelo republicano como ele é, caberia a ela, presidente da República, encaminhar a proposta do chefe do Poder Judiciário. E aí o Congresso Nacional, o Poder Legislativo, decidiria. Mas não é isso que tem sido feito. Nos últimos 2 anos, o Executivo enviou a proposta que lhe parecia interessante e a proposta do Judiciário foi como anexo, apenas para dizer, enviamos. Não pode ser assim. Isso violenta a independência de um poder. Por conta disso, a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho ingressou com uma medida na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Na verdade, ingressou com esta medida na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que é o órgão da Organização dos Estados Americanos que faz a apreciação prévia da demanda antes que ela chegue à Corte de São José da Costa Rica, que é exatamente a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Talvez se possa perguntar, o que isso tem a ver com direitos humanos? Bom, isto tem a ver com a independência de um poder da República. A última garantia do cidadão contra os desmandos do próprio Estado, do próprio governo, é o juiz. Se o juiz não tem autonomia, se o juiz tem de ir ao Congresso Nacional pedinchar o que a Constituição lhe garante, isto significa também erodir as garantias que o cidadão tem contra os arbítrios do Estado. Então, indiretamente, isto para não dizer que nós estamos falando de um direito social de uma categoria. São direitos que os juízes têm, que estão na Constituição, como, por exemplo, a revisão anual dos seus ganhos, dos seus vencimentos, são direitos que estão lá e não têm sido respeitados. Mas, para além dessa questão dos chamados direitos sociais, há a garantia do cidadão. Um magistrado que não tem independência, um poder judiciário que não tem independência, que é desrespeitado flagrantemente, como tem acontecido, tornar-se-á com o tempo um poder judiciário fraco. Perdem os juízes, mas perde mais o cidadão. Com certeza, o anseio de toda a democracia é ter um poder judiciário forte, e se não houver independência orçamentária, realmente fica muito difícil planejar uma prestação jurisdicional mais séria, e fica muito difícil planejar uma prestação jurisdicional de melhor qualidade. Essa questão orçamentária, sem dúvida, vai ser debatida hoje nesse evento inédito aqui na Fundação Bodino Amaral. O número de magistrados é muito grande. Eu tenho 23 anos de carreira no Ministério Público. Eu nunca participei de nenhum evento que reunisse tantos magistrados de todas as justiças, estadual, federal e do trabalho, muitos promotores de justiça, muitos advogados e operadores do direito. Isso significa que o Poder Judiciário não está sozinho. Isso significa que a população quer sim um Poder Judiciário forte e com independência orçamentária. Fazendo uma revisão histórica, entretanto, Dr. Guilherme Feliciano, na Constituição de 88, alguns membros do Ministério Público de São Paulo foram a Brasília para batalhar a inscrição na Constituição daquele capítulo do Ministério Público que foi
inserido na reforma constitucional de 88. A sensação desses colegas, que posso até nomear, doutor Burle, doutor Araldo, era a ausência do Poder Judiciário naquela discussão do capítulo do Poder Judiciário nessa reforma constitucional. O Poder Judiciário do Brasil, de maneira geral, não se fez presente na criação de algumas garantias, como, por exemplo, que os tribunais superiores só tivessem seus cargos preenchidos por juízes de carreira. Uma delimitação melhor dessa divisão orçamentária. O senhor acredita que houve um cochilo, houve uma falha das associações de classe, dos magistrados e membros operadores do direito em 88? Essa é uma questão. E a outra questão, isso é reversível? Nós podemos aguardar dentro de uma reforma constitucional ou de emendas a reformulação desses parâmetros? É interessante. O Poder Judiciário, infelizmente, isso não é uma característica do Brasil, isso se deu no mundo todo, ele se construiu, isso não se pode negar, a partir de uma perspectiva elitista. Não é? Eu sempre dou esse exemplo para os meus alunos. O Barão de Montesquieu, que escreveu o célebre do Espírito das Leis, tratando exatamente desta divisão republicana de poderes, etc., ele foi juiz. Mas ele foi juiz em função de um título que ele comprou. Então, naquele tempo, na Europa, assim se faziam os magistrados. Na Inglaterra, os magistrados que trabalhavam nos condados eram alongamanos da coroa, porque não havia ainda esta visão de divisão de poderes. Então, ele era não muito mais do que um estafeta da vontade do Estado. Quando nós começamos a ter, sobretudo a partir das revoluções liberais, a visão de que o cidadão tem direitos muito claros em face do Estado, é que o judiciário começa a ganhar uma dimensão diferente. Mas é claro que essa carga histórica toda fica. Mesmo no Brasil, é algo que eu sempre menciono também, no Brasil Império, os juízes que aqui atuavam eram portugueses, não podiam ser brasileiros. Vinham de Portugal para atuar no Brasil. E com uma série de restrições, né? Então, uma delas, por exemplo, é que o juiz não poderia se casar com uma brasileira. Coisas inimagináveis. Isto vem das origens da instituição. Mas, a partir do momento em que nós passamos a ter o Estado constitucional, isto tem de ser vencido. Esta é uma luta constante, inclusive das associações e também dos tribunais, que começa lá no século XX e chega até hoje. Os juízes, os tribunais não podem mais se encastelar, eles não podem mais se negar ao debate, eles não podem mais se pretender sujeitos apolíticos. São cidadãos também, têm de participar. E cada vez mais se fala, inclusive, da chamada judicialização da política, que não deixa de ser também uma evidência disso que eu estou dizendo. Se o nosso telespectador prestar atenção, várias das decisões do Supremo Tribunal Federal nos últimos anos são decisões em que, a rigor, ele se coloca praticamente no lugar do legislador, porque o legislador se omitiu. Por exemplo, uso das algemas. Qual é o modo para se utilizar, para o policial utilizar as algemas, sem ser necessariamente um meio de constrangimento do cidadão? Isso não está no Código de Processo Penal. Quem definiu isso foi o Supremo Tribunal Federal a partir de uma súmula vinculante. Utilização de células-tronco embrionárias para experimentos científicos. Isso não foi muito claramente definido na Lei de Biossegurança. Quem definiu isso foi o Supremo Tribunal Federal, foi o Judiciário. Demarcação de terras indígenas, a própria questão da greve no serviço público, que é um direito constitucional que está previsto desde 88, mas que o legislador nunca regulamentou. O judiciário teve de regulamentar precariamente. Então, questões que tem a questão da união de homoafetivos, de casais, de pessoas homossexuais, isto também não está em legislação alguma. Foi construído no Supremo Tribunal Federal a partir da análise dos princípios constitucionais. Ou seja,
onde as resistências políticas, porque, por exemplo, a questão da união entre pessoas do mesmo sexo, não preciso dizer as resistências que se encontram em um parlamento, não é? Por conta de grupos ligados a igrejas, grupos ligados a visões, digamos, mais conservadoras, e, portanto, isto jamais caminhou no Congresso. Quem terminou resolvendo esta demanda? O Poder Judiciário. Não há nada de errado nisto que a imprensa às vezes chama de ativismo judicial. Este é o novo checks and balances. É um modelo republicano dinâmico, em que o Poder Judiciário muitas vezes atua na seara de políticas públicas, onde o Parlamento e o Executivo não conseguiram atuar. Faz parte deste jogo, mas é claro que o cidadão que decide essas coisas não pode ser apolítico. Então, de fato, em 88, ainda não havia tão claramente esta visão. Talvez os representantes do Poder Judiciário, das associações sobretudo, não tenham percebido como era importante a sua participação naquele momento. Eu diria a você que já em 2004, por ocasião da reforma do Judiciário, que depois seria a emenda 45, isto mudou. As associações tiveram um papel ativo. No caso da Justiça do Trabalho, por exemplo, nós tínhamos uma competência reduzida no artigo 114 e a partir do trabalho, inclusive das associações, hoje são 9 incisos estabelecendo as competências da Justiça do Trabalho. A partir daquilo se criou, por exemplo, a ideia de uma justiça itinerante, que hoje é prevista na Constituição, para o Judiciário chegar ao cidadão. Todas essas coisas, ainda no caso da Justiça do Trabalho, a previsão na própria emenda do Fundo de Garantia das Execuções Trabalhistas, que infelizmente ainda não se implementou, mas está lá, está previsto na emenda. Tudo isso a partir de uma atuação política mais intensa das associações de magistrados. O juiz precisa se reconhecer como sujeito político. Ele não é político, ele não está fora da sociedade. Ele está dentro da sociedade, tem de dialogar e tem de interagir. A TV Com e a TV Cruzeiro do Sul vão precisar abrir mais espaço para as associações dos juízes. Nós tivemos uma verdadeira aula com o Dr. Guilherme Feliciano, Sua Excelência, o presidente da Amatra 15, formado pela Faculdade da USP, do Largo São Francisco, e que nos deu hoje uma verdadeira aula de democracia. Os telespectadores da TV Com estão ansiosos por uma programação de qualidade e esse evento das associações dos magistrados, patrocinado pela Fundação Bodino Amaral, aqui no nosso auditório, com a participação da TV Com, é uma aproximação muito importante do nosso leitor do Jornal Cruzeiro do Sul, do ouvinte da TV Com, da Rádio Cruzeiro do Sul, com esse verdadeiro pilar da democracia que é o Poder Judiciário. É uma satisfação para nós todos recebê-lo, doutor Guilherme, e esperamos que o senhor volte outras vezes para continuar essa aula em outros capítulos. Muito obrigado. Eu é que agradeço, será um enorme prazer. Tantas vezes me chamem, todas as vezes aqui estarei. Muito obrigado. Obrigado.